Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois, às 9, 15, 19 e 30. Amanhã, eu vou estar em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 954, às 19 e 30. Então, amanhã, eu vou estar na cidade de Bauru. Avenida Duque de Caxias, 954. E eu tenho certeza que nós vamos viver a glória de Deus. Quero convidar você, que é de Bauru e região, a estar conosco nesse trabalho, que eu tenho certeza absoluta. Deus vai nos honrar, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 14, vamos ler o 20. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencentes a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, os que eles recebam a sua porção. Por que esse homem foi chamado o pai da fé? Porque ele tomou decisões à base da fé. E fé é crer para ver. Então, quando ele não estava vendo nada, parecia que o que Deus estava mandando ele fazer era loucura, como sair da sua terra, do lugar que ele estava estabelecido, com a sua família, e ir para um lugar que ele ia mostrar, que ele nem sabia para onde. E ele creu. E esse homem mudou radicalmente a vida dele. E você não vai realmente atingir realização sem mudanças radicais. Não vai. Se você não estiver disposto a mudar, e a mudar para valer, a agir em situações da tua vida de forma radical, a sua vida não evolui. E ele deixou essa lição para nós. Ele agiu radicalmente. Ele saiu do lugar que ele estava estabelecido, do meio da família. Ele mudou a vida dele e foi assim mesmo, da noite para o dia. Deus falou e ele agiu. Porque se você estuda a história do Abraão, você vê que ele não era um homem que adiava decisões. Ele não esticava problemas. Deus falava com ele, ele já agia. Quando Deus falou com ele sobre a entrega, sobre sacrificar o Isaac, no dia seguinte ele já estava se dirigindo ao Monte Moriá. No dia seguinte. Ele não esperou 2, 3, uma semana, um mês para agir. No dia seguinte ele já estava com tudo arrumado e se dirigiu para o Monte Moriá. Então, ele era um homem que tomava decisões, agia naquilo que era preciso. É preciso fazer? Ele ia lá e agia. Então, ele viveu as promessas de Deus porque ele sempre deu condições para Deus agir na vida dele. Ele era fiel. Dizimista fiel. As pessoas olham e veem um homem tão próspero, mas claro,
Abraão era dizimista fiel. Abraão, em cada lugar que ele chegava, ele não tinha preguiça de construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Então, ele era dizimista fiel, ele ofertava a Deus, ele sacrificava a Deus. Ele construía altares por onde ele passava. Ele não teve problema em romper com pessoas, ele não buscou aprovação de pessoas. Ele não parou para perguntar para os parentes o que eles achavam do que Deus estava falando, mandando ele fazer. Ele fez. Ele não questionou Deus, mas eu moro em Harã há tantos anos, é tudo que eu conheço, tenho casa, tenho família, tá tudo tão certo, como é que eu vou sair daqui? Ele simplesmente saiu. Sem questionar, sem argumentar. E ele foi muito honrado. Ele não tinha preguiça de montar e desmontar tendas. Ele vivia em tendas. Ele não reclamava, nós não vemos esse homem reclamando. Nós não vemos esse homem colocando obstáculos, mas obedecendo. Então, talvez você está aí e quer viver coisas grandes, mas tudo é difícil, tudo é um problema. Para tudo você tem uma justificativa. Não tem como você construir uma vida vitoriosa se você não fizer a sua parte. Aqui ele recebeu uma proposta de um ímpio. Uma proposta irrecusável. Uma proposta irrecusável ele recebeu. O rei de Sodoma disse para ele, ó, fica com os bens que ele havia resgatado e só me dê as pessoas. Era uma proposta irrecusável. Compreendeu? Mas aquilo afetaria o propósito da vida dele. Hoje, nós falamos de Abraão, de um homem que não tinha nada e Deus ergueu. Mas nós hoje poderíamos estar falando de um homem que tinha ao aceitar uma proposta dessa aqui, ele teria comprometido o propósito. Porque, como ele mesmo disse, amanhã você vai dizer que foi você que enriqueceu Abraão. Então, hoje, muitos estariam dizendo, não que Deus ergueu Abraão, mas que o ímpio, imoral, rei de Sodoma, enriqueceu Abraão. Então, a proposta era muito boa, mas ia comprometer o propósito de Deus para a vida dele. E você vê o que é uma pessoa respeitar o propósito da vida dela. O propósito é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu nasci para aquilo, Deus tem isso comigo. E aconteça o que for, eu vou me manter firme, num propósito firme, como diz a Bíblia. Aconteça o que for, eu não vou recuar, retroceder. Custe o que custar, eu vou permanecer no propósito. Ele está deixando isso bem claro. A proposta de pegar todos os bens que o rei de Sodoma queria dar a ele era tentadora. Mas para o propósito da vida dele, para aquilo que Deus tinha com ele, de levantá-lo e dele levantar uma nação, ia ser devastador. Porque ao longo da história, as pessoas não diriam, foi Deus que enriqueceu Abraão, Deus que abençoou Abraão, Deus que ergueu Abraão. Mas foi o rei de Sodoma, como ele mesmo disse. E quando ele viu que aquilo afetaria, olha a sabedoria desse homem, que aquilo afetaria o propósito de Deus para a vida dele, ele disse, não,
Aleluia. Isso é demais. Quando uma pessoa sabe o que Deus tem com ela e valoriza aquilo, ela não abre mão por nada. Por nada. Porque o mais importante é ficar onde Deus mandou ela ficar, é fazer o que Deus mandou ela fazer. E por mais tentadora que seja a proposta, a oferta, ela diz não. Porque para ela mais importa fazer o que Deus manda do que qualquer outra coisa. Mais importa ficar onde Deus mandou ela ficar, agradar a Deus do que qualquer outra coisa. Abraão não comprometeu o propósito da vida dele. Ele disse não para o rei de Sodoma. Entendeu? E ele disse não porque aquilo ia comprometer gravemente o propósito que Deus tinha com ele. Então, nós vemos, a história desse homem é de sucesso. O Abraão é famoso no mundo e sempre será. As próximas gerações saberão de Abraão. Abraão, enquanto viveu aqui nesta terra, esse homem teve saúde mental, emocional, física e espiritual, porque não vemos nada que mostre o contrário. Ele era um homem feliz, era um homem ousado, um homem que andou por fé, que não adiava decisões, que não tinha medo de arriscar tudo em Deus. Deus cumpriu com tudo que prometeu. E esse homem é famoso, como Deus disse que ele seria. Nós sempre falamos dele e sempre vamos falar. E todos que ficaram do lado de Abraão foram abençoados, mas os que foram contra foram amaldiçoados. Entendeu? Por quê? Porque esse homem obedeceu a Deus sem colocar obstáculos. Ele simplesmente obedeceu a Deus. O propósito que Deus tinha com ele tinha mais importância do que qualquer outra coisa. Atenta para isso. Você quer muito para a tua vida? Se lance em Deus como você nunca se lançou. Busca a Deus como você nunca buscou. Haja na tua vida como você nunca agiu. Tome uma decisão de romper com o que for preciso e arrisca tudo em Deus. E você pode ter certeza, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Diga não para aquilo que vai comprometer o teu relacionamento com Deus, o que Deus tem com você. Valorize o teu relacionamento com Deus, o propósito de Deus para com a tua vida. Abra mão do que for preciso, mas não abra mão do teu relacionamento com Deus e do propósito que Deus tem com você. Se Deus disse, é isso que eu tenho com você, fica firme, porque Deus vai te honrar, como honrou esse homem. Deus está te chamando para vencer. Deus, quando chamou o Abraão em Harã, ele estava chamando ele para vencer. E Deus está te chamando para vencer. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Mário, como era a vida do senhor antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Era uma vida totalmente fora da palavra, praticava mais superficialmente os ensinamentos que realmente tinha que aprender. E era uma vida de dificuldades. Chegou deprimido? Deprimido, assim, emocionalmente muito comprometido, financeiramente muito comprometido, a família desunida, separada. Foi uma fase de muita dificuldade.
chegou enfrentando problemas em todas as áreas. Mas a partir do momento que o senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida, a partir do momento que o senhor recebeu os ensinamentos que o senhor realmente ouviu do altar e colocou em prática na vida do senhor, a partir do momento que o senhor passou a participar dos propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida realiza, quais foram as mudanças que aconteceram na vida do senhor? Olha, foram, assim, mudou por completo a minha vida, né? Porque a gente sempre pensa, ouve a palavra de Deus, mas acaba não fazendo aquilo que agrada a Ele, mas assim aquilo que nos convém. Então, quando você toma uma atitude, né, em estar realmente fazendo o que agrada a Deus, o que agrada ao Senhor, as coisas mudam, as coisas prosperam e você encontra alegria no teu coração, porque tudo é proporcionado por Ele. Quando eu cheguei aqui, eu estava com uma dívida muito grande no banco, devido ao falecimento até da minha esposa, que foi ela era minha sócia, houve um transtorno muito grande na empresa, com relação à família também. Então, financeiramente, eu estava arrasado, né? Eu corria, assim, no final da tarde, para que desse tempo de eu chegar em 2 cartórios para pagar os títulos no cartório, que já era a última data que eu tinha para pagar, e eram 2 cartórios, então eu deixava um funcionário num cartório e corria para o outro. Era mais ou menos essa a minha situação, antecipando cheque voltando, credores, né, ligando. Era muita dificuldade. E algo muito interessante que o senhor me contou foi que todas as mudanças que aconteceram na vida financeira do senhor aconteceram a partir do momento que o senhor começou a fazer votos com Deus, que o senhor começou a agir a sua fé em relação aos dízimos e às ofertas, começou a manifestar a sua fidelidade, não é verdade? Exato. Volta a palavra que eu falei, aquilo que agrada ao Senhor. Então, o mínimo que você tem que fazer é a devolução do seu dízimo. A partir do momento que você entende a ação da oferta também, isso engrandece. Para mim, nessa história que eu estava, naquela ocasião, eu nem imaginava que eu poderia chegar a fazer isso um dia. Hoje, quando eu dizimo e quando eu oferto, a emoção é muito grande, o sentimento de gratidão, de alegria no coração é muito grande. Então, eu acho que é com esse espírito que você tem que ter essa atitude, no espírito assim, realmente de gratidão, de reconhecimento por tudo que Ele põe nas nossas mãos, que Ele confia em nossas mãos, para que nós tenhamos que administrar. Nós somos administradores do que está aqui, daqui nada é nosso, mas nós temos como compromisso isso, né? Dar esse retorno para que seja propagado o Evangelho e exista a evangelização, a palavra chegue a mais pessoas, que mais pessoas se convertam, descubram realmente o caminho, né? Que é o caminho do Senhor, que é o temor a Ele, o respeito a Ele, né? E a dedicação a Ele. Vida familiar, como se encontra, seu Mário? Quando eu cheguei aqui, meus filhos estavam separados de mim, nós ficamos 4 anos distantes, foi o meu deserto, eu posso falar, porque a gente tinha uma afetividade muito grande, mas muito grande, muito amoroso, e de repente, com todo esse problema da morte da mãe deles e tudo mais, houve uma cisão, houve um problema de família, né, e nós acabamos nos separando, ficamos 4 anos separados. Superaram, hoje são meus orgulhos, estão comigo de volta, com a graça de Deus, né, e muito feliz, uma satisfação plena em estar com eles, muito realizado, muito feliz. Vida espiritual totalmente restaurada. O senhor que chegou aqui vazio, que chegou angustiado, hoje é uma nova pessoa, é um novo homem. Sim, quando eu cheguei aqui existia um conflito, porque naquela concepção que hoje não, hoje eu vou fazer, depois Deus me perdoa, e era mais ou menos essa troca, mas só que isso não me trazia benefício nenhum. Ao passo que quando você começa realmente a assumir o caminho do Senhor, a fazer aquilo mais uma vez, a que agrada a Ele e não a você, né? Então você encontra paz no teu espírito, e quando você está em paz, acho que tudo prospera, tudo proporciona, tudo acontece pro bem, pro teu bem, por mais que a gente muitas vezes não tenha esse entendimento, fala, nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Mas de repente foi pro teu bem que houve aquela situação, para que você tivesse mais um crescimento ainda, mais um reconhecimento a Deus, que Ele sempre está conosco. Hoje Deus mudou completamente a vida do senhor, o senhor se encontra abençoado. O senhor participa constantemente dos jejuns, dos propósitos que o Ministério Mudança de Vida realiza. E depois de todas essas mudanças, seu Mário, o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor?
O Ministério de Mudança de Vida representa para mim hoje, é a minha escola espiritual. Eu acho que, com todo respeito, eu sou um profissional da área de saúde, mas com todo respeito a muitos psicólogos, a muitos psicanalistas, eu acho que quando você tem o entendimento da palavra de Deus, quando realmente ela toca no teu coração, no teu íntimo, aí está a tua mudança. Porque você mudando, você estando com o Espírito agindo em você, aí tudo passa a mudar na tua vida. Primeiro muda dentro, depois fora. Dentro, exatamente. Primeiro é o teu interior, primeiro você reconhecer a palavra do Senhor, abraçar ela, assumir esse compromisso, para que Ele possa agir em você, para que Ele possa te proporcionar, né, o que Ele tem para te dar, porque você tem que estar dentro dessa palavra, tem que estar com o Espírito, né, e aí o Espírito Santo nos entra, nos guia, né, nos auxilia em todas as atitudes e as nossas decisões. Seu Mário, qual é a mensagem que o senhor deixa hoje a essa pessoa que nos assiste e que vive uma vida semelhante à vida que o senhor vivia no passado, uma vida de tristeza, uma vida destruída na vida financeira, na vida familiar? Hoje o senhor que é um homem abençoado, hoje o senhor que é um homem próspero, hoje o senhor que é um homem que conquistou um carro abençoado, que tem uma família abençoada, que espiritualmente falando está abençoado. Que mensagem que o senhor deixa hoje a essas pessoas que nos assistem? Eu queria ter uma palavra muito assim, incisiva, porque eu pudesse tocar o coração dessas pessoas, porque é difícil. O mundo, o sistema hoje, faz com que você fique cego, principalmente para o caminho correto, que é o caminho de Deus, são essas atitudes. Então o mundo todo te proporciona tudo que não te convém. É o consumismo, o capitalismo, e você se envolve com isso e acha que isso é a tua vida, isso é o teu bem-estar, isso é a tua conquista, e realmente não é nada disso, né? Nós temos que aprender a viver nesse mundo, né? A conviver nesse mundo, mas não sofrer as influências dele, pelo contrário, justamente a pergunta que você fez, no máximo que nós pudermos salvar quem está tomado por esse sistema, por esse mundo, é o nosso compromisso também aqui. A partir do momento que você tem o conhecimento, da palavra, eu acho que você tem a obrigação também de alertar as pessoas para que parem um pouco, olhem para Deus, olhem para a vida delas, porque se ele está respirando, se ele está vivo, é porque Deus está permitindo. Então, voltar ao Senhor, buscar a orientação nele, que não existe, com ele não existe o que não seja resolvido. Dificuldades todos nós temos, batalhas todos nós temos, só que com Deus é com a certeza de vitória, não tem como dar diferente. E a maior vitória em todo esse trabalho, em toda essa passagem nossa aqui, eu acho que é tudo que nós mais almejamos, que é a nossa salvação. Então esse é o nosso, né, realmente a nossa riqueza, é o que nós construímos na parte espiritual, porque nos espera depois. Abençoado em todas as áreas. Abençoado. Feliz? Deus. Amém. Muito feliz. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor está falando claramente que quer agir poderosamente na vida dela. Mas depende dela, do passo de fé que ela precisa dar. E se ela estiver disposta a fazer o que o Senhor está orientando, o Senhor vai fazer tudo e muito mais. Como diz a sua palavra, infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O Senhor quer agir na vida dela. O Senhor está determinado a agir na vida dela. O Senhor está dizendo, eu quero e eu vou agir na sua vida. Ouça minha voz. Haja no que eu estou lhe direcionando. E eu vou poder fazer tudo e mais ainda na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando essa pessoa para uma mudança. Chamando ela para vencer. E ela vai vencer. Abençoa a vida de cada pessoa agora, meu Pai. E que nenhuma situação que tenha amarrado a vida dela venha prevalecer, mas que ela seja livre e haja naquilo que o Senhor está orientando, porque o Senhor vai honrá-la.
Abençoa lares, famílias, todos que têm nos pedido orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo a todos agora, onde esse programa estiver chegando. Que um espírito de vitória esteja chegando também. E que a vida dessa pessoa não seja a mesma mais. Que ela não possa mais viver da mesma maneira. Que a partir desse momento, meu Pai, ela haja no que for preciso. Ela tome a decisão da vida dela. Em mudar no que é necessário. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que são fiéis. Que têm dizimado, ofertado na conta dos semeadores. Essas pessoas, meu Deus, que como Abraão, dá o dízimo de tudo. Como Abraão, levanta altares e oferece ofertas ao Senhor, sacrifícios. Que como Abraão não tem preguiça de montar e desmontar tenda, de ir, de avançar, de crer, de agir. Então essa pessoa tem o direito de viver suas promessas. Porque ela tem manifestado a fé. E quando a gente manifesta a fé, nós damos condições para o Senhor agir. O Senhor não tem, a verdade é que o Senhor não tem saída. O Senhor tem que abençoar a vida daquele que age através da fé, que crê e toma atitude. Então, Senhor, honra a fé dessa pessoa. E desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm dizimado, ó meu Deus, abençoa, ofertada, abençoe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, mas ainda não se tornaram semeadoras dele. Que tomem essa decisão, porque eu sei que elas serão honradíssimas. A terra é boa e se elas plantarem nessa terra, elas vão ter um bom resultado, um retorno, eu tenho certeza disso. Abençoa cada um que ora comigo e eu peço a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Muito bem, amanhã eu vou estar em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 954, em frente à Telefônica. Amanhã, às 19h30. Vou realizar esse trabalho poderoso e eu tenho certeza que nós vamos viver a glória de Deus. Então, você que é de Bauru e região, eu vou esperar por você. E Deus vai nos abençoar. Sexta-feira, eu vou estar na Avenida Badibacite 4865, na Vila Imperial, em São José do Rio Preto. Você que é de São José do Rio Preto e região, eu vou estar sexta-feira. Avenida Badibacite, 4865. Domingo, na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Enfim, não paramos e é por isso que somos tão abençoados. Eu vou esperar por vocês, Deus abençoe a todos muitíssimo e se Ele não voltar, amanhã eu vou estar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Reuniões com a Bispa Cléo Ribeiro Roçafra. Amanhã, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de Bauru, Avenida Duque de Caxias, 954, Centro. E dia 11 de outubro, às 19h30, no Templo do Ministério Mudança de Vida de São José do Rio Preto, Avenida Badibacite 4865, Vila Imperial. Deus vai abençoar a sua vida.